não é para viabilizar o segundo turno para a candidatura oficial do PT. Tem que ter legitimamente suas propostas evidentes. Como é que o PT, numa quadra da vida dessas, tendo o presidente da República, não vai ter um candidato? Tem que ter um candidato. Isso não significa que nós tenhamos que adotar do piloto automático, ignorarmos uma eleição de 2 turnos, renunciarmos à nossa condição de partido, renunciarmos à qualidade do nosso candidato, renunciarmos às nossas ideias, às nossas análises críticas, à nossa visão do futuro do Brasil, e sumirmos do mapa, perdermos a torcida, porque o time que não entra em campo fica sem torcida, em nome de quê, exatamente? Então, esse desenho todo, que a gente vem fazendo em nível nacional, ele quer recolher, eu já estive conversando um pouco com o Djalma, as ideias de Santa Catarina, isso é um tema atual para que os nossos companheiros aqui do PSD façam. Mas a minha visita, em particular ao Djalma, como eu disse hoje, é uma referência no sul do Brasil, em termos de importância administrativa, é no sentido de compartilhar aqui, primeiro, integrar o apoio do PSD na sua bancada federal, tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara, que o Djalma nos honrou muito, com o companheirismo que esteve ao longo do período de esteve lá, e no Senado, evidentemente, também, e nas estruturas de governo, no sentido de viabilizarmos aqueles bons projetos que nós temos traçados, planejados para fazer um grande governo aqui em São José. Então, eu vim recolher um pouco disso hoje aqui com o nosso prefeito, os projetos que já estão lá protocolados no SICOND, que é o sistema de convênios, diferentes áreas, para a gente poder não atalhar caminhos, mas valorar em cada uma dessas áreas os projetos. Sem recursos federais sempre fica mais difícil, não é impossível fazer um bom governo. Mas hoje nós temos um governo com grandes planos de saneamento, de habitação, de infraestrutura, que nós precisamos estar lá presentes, vigilantes, para que os governos que nós representamos possam ser aquinhoados não por privilégios, mas aquinhoados pela qualidade dos projetos e pelo compromisso que nós temos com a sociedade. Então, eu vou sair daqui hoje com a mala cheia de informações de todos os projetos de São José, vou levar isso à direção nacional do partido, à liderança da Câmara, o deputado Rodrigo Lemberg, no Senado, com o Renato e eu, evidentemente, na liderança do governo, para a gente se colocar inteiramente à disposição das agendas que tu possas ir fazer em Brasília, que tu deseja fazer, para tornar realidade todos os projetos. Nós chegamos aqui uma realidade que eu imagino não seja fácil, não houve sequer a cordata relação que a boa política recomenda de ter uma transição, isso é alguma coisa abominável. Quem perde com o sentimento que era seu, que não era do povo, do município, não querer fazer a transição de acordo com a vontade da população. Isso é lastimável, porque é um péssimo exemplo. Então, tudo fica mais difícil quando você não tem transição. Os primeiros meses são os meses de ajeitar a casa, mas pelo que nós já percebemos, a casa já está com o desenho bem claro, os projetos já estão dados, e agora o nosso negócio é te ajudar a tornar realidade isso, a gente tomar dinheiro do governo federal para transferir aqui para o povo. Pensa um pouquinho para as pessoas, me obriga a fazer uns comentários elogiosos à minha pessoa, aos companheiros. Isso é muito mais fruto da bondade dele, do coração dele, do que propriamente da realidade. Mas em Brasília a gente pode dizer que nós teríamos um partido, teríamos um grupo de amigos lá em Brasília, assim, que agradeceu muito a nossa convivência política, o nosso momento político, companheiros valorosos, companheiros parceiros que nos ajudam, que nos orientaram a todo momento na condução do nosso mandato, apesar de ter ficado 1 ano e meio, 2 anos no Brasil, tão pouco tempo, mas nesse período deu para nós montarmos um relacionamento muito próximo, de amizade, tudo muito mais
mais da boa vontade que nós somos recebidos no PSD do que propriamente do nosso trabalho. Mas foi uma experiência assim, olha, fantástica naquele período que nós tivemos lá com o deputado federal e que nos ajudou e nos engrandeceu muito na condição da nossa carreira política. Então, o companheiro do meio fez uma pergunta para o companheiro Beto Albuquerque. Deputado, qual foi o ponto que o PSD Nacional detectou para colocar o nome do Ciro Gomes na disputa política? Até então, ele só apareceu nas pesquisas, mas sem aparecer na rival. Na verdade, não fomos nós que precipitamos a discussão da associação presidencial, né? No momento em que começaram a surgir nomes, o próprio presidente começou a falar muito do seu desejo de ontem, pela primeira vez, admitiu definitivamente que a sua candidatura definitiva era administrativa. A candidatura do governador Sérgio está posta desde que ele concorreu ao governo do Estado. Né? Nós achamos que esse não assume. Ele não assume, mas a gente só precisa ter 1 minuto da escola política para saber quem é candidato. Né? Que vai, inclusive, infelizmente, triturar uma liderança política de muito valor no Brasil, que é o governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Quando muito, não humilhará essa liderança, levando a Aécio a ser vice dele, uma chapa pura nessa eleição. Então, nós tínhamos, evidentemente, que participar da discussão. Se deixamos para 2010, chegamos lá sem nenhuma opção. Então, o PSD não está antecipando o debate, não tem candidato, nem disse que não terá, mas está trabalhando profissionalmente para, ouvindo todos os diretórios estaduais, consolidar um programa de governo que sustente a candidatura do Ciro Gomes. Agora, nós temos outros nomes dentro do PSD. Nós temos o governador Eduardo Campos, por isso que eu digo, nós temos o senador Renato Casagrande, quer dizer, nós temos o próprio Cid Gomes, que é nosso governador do Ceará, que aliás são entre os 3 governadores, Aécio, o segundo é Eduardo, o terceiro é Cid Gomes, em desempenho de avaliação e aprovação popular. Então nós decidimos entrar em campo para fazer o debate pelo Brasil, porque achamos que o debate restrito às figuras nesse momento talvez não construa aquilo que para nós é mais caro, que é o futuro do Brasil. Essa avaliação que o PSD Nacional está fazendo, ela tem uma data assim para colocar o pacote na mesa e fazer. Nós queremos encerrar o primeiro semestre com tudo isso pronto, acabado e discutido dentro do Partido Socialista Brasileiro. Aí já faz o projeto de governo? Fazendo o projeto de governo, a andança que o Ciro tem feito pelo país, recolhendo sugestões e debatendo, inclusive, a crise, porque essa crise econômica que está aí, ela infelizmente não é passageira, ela não foi fabricada aqui, né? Ela trouxe consequências para o Brasil, ela vai impactar no emprego de alguns setores, principalmente setores exportadores, e nós temos que ter, digamos, o dedo no gatilho daquilo que melhor tem que se fazer na hora da crise, que é aproveitar a crise e transformar em oportunidade. Discernir aonde temos que investir, discernir o que temos que fazer, né, para que a crise não se torne apenas um peso ao país, não se torne uma possibilidade de oportunidade. Então nós vamos construir tudo isso, fazer um programa, dialogar com outras forças políticas, né, para depois, ao longo de 2009, chegar numa definição. E o Ciro está disposto a andar como está andando Brasil afora. Maio, agora ele fica o mês fora praticamente, fazendo uma imersão econômica sobre a crise mundial no exterior, tentando compreender todos os seus detalhes, vai estudar, isso é tarefa do candidato, não é só fazer discurso fácil, demagógico, como ele foi, vai estudar a crise internacional para compreender e ajudar o PSD a formar e formatar a melhor opção de enfrentamento e saída da crise mundial que nós estamos vivendo.